Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Uma das passagens que eu li lá, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Amém? Achou? Glória a Deus. Gálatas tem que achar rápido, irmãos. Gálatas é fácil para achar. O problema é achar Amós, Jonas, Abacuque, Naum. Amém? Esses livros são um pouquinho mais difíceis. Tito, às vezes ele se esconde, Judas, Filemão. Glória a Deus, só para dar tempo para vocês. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus. E essa sua atitude foi imputada, foi estabelecida como justiça. O preço dele foi pago. No momento que Abraão creu em Deus, algo foi estabelecido sobre a vida dele, justiça. Amém? E percorrendo todas as escrituras, a Bíblia diz que não há um justo sequer, até o momento que venha a crer em Deus. No momento que cremos em Deus, no momento, irmãos, que nós cremos, não é no momento que começamos a fazer as obras. Abraão fez obras? Fez muitas. Mas Abraão não fez as obras da lei mosaica. Abraão fez as obras do relacionamento. A lei veio depois. É o caso de Abraão. Sabei que, versículo 7, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, dado uma de, adivinhe, que Deus havia de justificar, reconciliar o homem através da fé, reconciliar os gentios através da fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas, abençoadas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos, abençoados, como com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos aqueles que buscam se salvar cumprindo regras, doutrinas humanas, estão debaixo de maldição. Sim, mesmo que essas regras, mesmo que esses mandamentos sejam tirados das Escrituras, da lei mosaica. Porque nós vamos ver nessa noite, irmãos, que o Evangelho, que é o Evangelho da cruz, tu vai aprender nessa noite que o Evangelho te leva para um lugar. O Evangelho não é aceito através da fé. Eu creio, então eu sou introduzido no Evangelho. Então, se tem um lugar que a fé vai te levar, se ela ainda não te levou, irmãos, é para a cruz. Eu vou te convencer, eu creio que nessa noite, se tu ainda não é convencido, eu vou te convencer que o Evangelho é para te matar. Glória a Deus. A semelhança do crente Abraão. Irmãos, Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. O Egito, o Iraque de hoje, aquela região do Iraque ali. E Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da parentela, sai do meio do teu pai. A Bíblia diz que o pai de Abraão era um homem rico, de posses. Deus falou: Abraão, sai da tua vida, morra para que tu viva uma nova vida. É o Evangelho. Irmãos, a partir do momento que nós começamos a... Se tu que já leu toda a Bíblia, tu lê ela de novo, em tudo tu incluir o Evangelho, vai ficar muito mais claro para ti. Se nós lermos de Gênesis a Apocalipse sempre com a perspectiva de Cristo, vai ficar muito claro. Por isso que Paulo fala o mistério de Deus revelado, agora nesse presente século. Aquilo que estava oculto durante 4.000 anos, agora foi o quê? Revelado. Então nós temos essa capacidade, essa possibilidade de entender as Escrituras através de Cristo, através do Evangelho de Cristo.
Então o crente Abraão experimentou isso. Deus falou, sai da tua terra. E a Bíblia diz que nesse momento que ele creu em Deus, aquilo foi imputado sobre ele como o quê? Justiça. E todos aqueles que têm essa mesma atitude de Abraão serão benditos, como ele foi o primeiro a ser o quê? Bendito. Amém, irmãos? Não são as obras da lei. As obras da lei, as regras vieram depois. Amém? Versículo 11. Deixa eu terminar o 10. Porque os que estão embaixo das obras da lei estão embaixo de maldição. Porque está escrito. O apóstolo Paulo sempre tem o cuidado de dizer, porque está escrito. Amém? Jesus foi nascer Jesus teve que... Maria e José tiveram que ir para um censo, por quê? Porque José tinha que ir para Belém. Por que José tinha que ir para Belém? Porque tinha o censo? José tinha que ir para Belém porque ele tinha que participar de um censo que Herodes mandou fazer? Sim ou não? Não. É porque estava escrito que o menino nasceria em Belém. Aí depois ele volta para Nazaré. Porque estava escrito que ele cresceria em Nazaré dos Galileus. Amém, irmãos? Sempre é o que está escrito, é o que conta. Se alguém vir falar alguma coisa para ti, tu pergunta, está escrito? Quando a gente começou a divulgar e a ensinar que o dízimo foi abolido, porque dízimo era item da lei, Abraão não era dizimista. Abraão nunca foi dizimista. Abraão dizimou uma vez, uma exceção, não vou pregar sobre isso hoje. Uma vez ele dizimou para um homem chamado rei de Salém, Melquisedeque, rei de Salém, rei sacerdote, figura de Cristo. A Bíblia diz que os seus dias, lá em Hebreus vai falar um pouquinho, os seus dias não foram contados. Figura de Cristo. Só estava mostrando que Abraão, o pai da fé, o pai dos judeus, também se prostrou ao Evangelho de Cristo. Amém? Então o dízimo vem muito depois. Então quando a gente começou a ensinar isso, as pessoas vinham dizer, pastor, qual é mesmo o argumento? O argumento é o seguinte, manda eles mostrar para ti onde está escrito no Evangelho que é para ser dizimista, para ser abençoado. O Evangelho manda morrer. Como é que Deus vai abençoar, irmãos, o que Ele quer matar? É incoerente, Deus não é incoerente. Amém? É em Abraão que seriam benditas todas as nações da terra. Abraão creu em Deus. Abraão era homem próspero ou não era? Era, mas a Bíblia diz que ele teve que ir para o Egito, porque ele ia morrer de fome. Com toda a sua prosperidade, com toda a sua riqueza, ele não tinha o que comer. Ele precisava crer em Deus. Abraão era rico, porém a sua esposa era estéril, ele não pôde ter filhos. A não ser no momento que ele creu em Deus e Deus deu um filho. Irmãos, aqueles que são da fé, eles podem ter todas as coisas, ou não ter nada. A questão não é ter, a questão é ser dominado. Pela graça de Deus, hoje eu tenho 2 carros de novo, irmãos. Agora só Deus sabe quando é que eu vou poder fazer e curtir uma viagem. Amém? Alguns não têm nem carro e vivem viajando. Porque não querem morrer, porque não querem ir para a cruz. Entenda nessa noite, eu não estou dizendo que tu não deves ter. O que eu estou dizendo é que tu não pode ser dominado por aquilo que tu tens ou por aquilo que tu não tens. Alguns não têm e vivem angustiados. Uns têm e vivem viajando. Querendo ter mais. Amém? Nós precisamos ser a semelhança do crente Abraão. Irmãos, Deus dizia, vai, e ele ia. Deus dizia, me dá teu filho, e ele deu. Tu vai dizer, não, ele não deu. Claro que ele deu, irmãos. O menino estava amarrado. O machado só não cortou porque o anjo falou, tu já deu. Irmãos, Deus viu o menino cortado. Viu ou não viu? Deus viu o menino cortado, ele voltou a fita e falou, para aí, agora eu sei que tu me temes. Porque crido, irmãos, crido, ele já tinha crido lá na terra de Urs.
Porque é lá, no capítulo 12, que diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. No capítulo 22 de Gênesis diz, agora eu sei que tu me temes. Agora tu experimentou, Abraão, a boa, agradável e perfeita vontade de... Irmãos, a perfeita vontade de Deus é tu sacrificar o que tem mais valor para a tua vida. A Bíblia diz que Abraão amava Isaac mais do que tudo. Abraão amava Isaac mais do que tudo. Só que o Evangelho foi anunciado primeiro para ele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, seja bem-vindo. Sim ou não? Aquele que quer vir após mim, tome a sua, seja crucificado. Irmãos, para que é para ter cruz e não ser crucificado? É só para carregar? Tome a sua cruz e segue-me. Ele não para, ele falou, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que quiser ficar carregando a cruz e não ser crucificado nela, vai carregar durante 30, 40, 60, 80 anos. Mas vai morrer e vai perder a vida. Agora, aquele que perder a sua vida por amor de mim. O Senhor não foi para a cruz por amor? E nós, por amor, não queremos ir para a cruz, nós queremos carregar a cruz. E hoje em dia nem carregar não quer mais. Sim, irmãos, eu sei que essa palavra, a mensagem que eu tenho pregado da cruz, ela está fora de moda, não tem problema. Eu quero ser reconhecido como diferente. O que eu não quero é ser reconhecido como herege. A minha esposa, ela tem quando eu comecei a pregar, ela dizia, tu tens que dar exemplo, porque exemplo é legal. E realmente, eu aprendi com ela. Nós temos um inimigo ou não temos? Satanás. Satanás é o inimigo do ser humano, irmãos, desde o Éden. Só que a sua gangue foi aumentando. Lá no Éden era só ele, na figura da serpente. Depois o negócio foi aumentando. Aí chega em Efésios, Paulo diz que tem principados, potestades, hostes da maldade. É uma galera. É uma gangue pesada, irmãos. Por isso que lá em Efésios 6, Paulo diz, olha, revestivos de toda a armadura, não é armas. Não é para pegar uma arma ou outra, é para colocar armadura. Para que possais resistir a essa luta e essa batalha, irmãos. Então Satanás, preguei esses dias, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso? Sim ou não? Sim. Ele é o Todo-Poderoso do que mesmo? Da sedução, do engano, da mentira, do teatro, da palhaçada. Quem já ouviu falar do Coliseu Romano? O que o Coliseu Romano produzia? Está em pé lá ainda, se alguém quiser ir lá visitar. Na época dos primeiros cristãos, Coliseu Romano. Os pobres iam para o Coliseu, e lá no Coliseu os cristãos eram o que mesmo? Mortos por leões. E a galera aplaudia. Amém? Sabe o que acontece quando é dado pão e circo, irmãos? Os fiéis morrem para os falsos se alegrar. É isso que tem acontecido na nossa geração novamente. O pão e circo, irmãos, o entretenimento, essa palhaçada que nós temos visto, que não é cruz, mata os sinceros para alegrar os falsos. No Coliseu, a grande maioria era falso, tinha 2, 3 verdadeiros lá no monte, lá no meio. A Bíblia diz, irmãos, os historiadores dizem, que eles morriam cantando. Eu vou viajar aqui nessa noite. Eu creio que eles cantavam, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até a última mastigada desse leão, eu a vou proclamar. Irmãos, por que a história teria mudado? Por que esses irmãos iam para o Coliseu e cantavam a mensagem da cruz? A condição para não morrer é dizer, nós negamos ao Senhor. Aquele que ganhar a sua vida, perder lá, eles tinham isso muito vivo ainda neles. A cruz ainda era muito viva, o Evangelho ainda era muito vivo. Amém? Eu sei que dói.
Eu sei que dói. Tu ter 2 carros e não poder passear. Tu ter 10 cavalos e não poder andar, porque não dá tempo. É esse tipo de morte que eu estou falando, irmãos. Amém? Eu sei que dói. Tu tem um monte de gente que talvez você gostaria de visitar, mas não dá tempo. Porque agora já não vive mais tu, mas Cristo vive em ti. E se Ele vive em ti, Ele fala em ti através do seu Espírito. Um certo jovem falou, Jesus, eu quero te seguir. Ele falou, vamos nessa. Mas primeiro eu quero fazer uma coisa, eu quero enterrar o meu pai. Ele falou, deixa os mortos enterrar os mortos, tu me segue. Amém, irmãos? Deixa os da terra fazer as coisas da terra, os do céu têm que fazer as coisas do céu. Sim. Vão dizer, a Bíblia diz que os inimigos serão da própria casa, da própria intimidade. Se tu será chamado de ingrato, de infiel, de sem coração. Amém? Só que agora pertencemos a uma outra família. Estamos rejeitando a nossa? Não. O Senhor Jesus rejeitou sua mãe Maria, seu irmão Tiago, seu irmão Judas? Rejeitou? Não. Ele falou, venha junto. Aí diz que Jesus estava ensinando. Daqui a pouco alguém interrompeu ele. E falou, Senhor, só um minutinho. Para de atender o povo, que é a tua mãe. E os teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Os apóstolos falaram, olha, Senhor, a prioridade está lá fora. Ele falou, não, a prioridade está aqui dentro. Manda entrar. Tu já leu isso no Evangelho da Cruz? No Evangelho da Cruz. Não é o Evangelho da Terra. O Evangelho da Cruz, ele diz, olha, quem é a minha mãe? Foi essa a pergunta que Jesus falou. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem são? Todos os que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No céu. Amém, irmãos? No princípio, Deus criou os céus e a... Qual é a prioridade? O que foi criado primeiro? Amém, irmãos? O Evangelho ele é pregado desde Gênesis 1. Aí lá em Apocalipse, novo céu e nova terra, irmãos. É morrer aqui para viver na outra. É o Evangelho da cruz. Há um preço que foi pago pelo Senhor. A cruz nos foi o quê? Comprada. Então por que eu preciso ir para ela? Porque Ele comprou uma cruz para mim. Porque se Ele não tivesse morrido primeiro, Ele não me atrairia para ela. Se Ele não me desse o exemplo, eu não tinha para onde seguir. Amém? Então, se tu vai para a cruz, arranca essa palavra da tua boca, eu estou pagando um preço. Tu não está pagando preço nenhum. Tu estás obedecendo à fé. Ele morreu na cruz para que eu também fosse para a cruz. Porque nós só queremos ficar com a parte onde Paulo fala em Romanos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, a semelhança de Cristo nós ressuscitaremos. Primeiro Cristo, depois aqueles que morrem em Cristo. Irmãos, os que morrem em Cristo morrem em vida. Jesus morreu em vida, irmãos. Ele falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Irmão, irmã, que está aqui nessa noite. Eu fui chamado para te ensinar, para te exortar, para te alegrar, para te abraçar. Para se fazer de surdo às vezes. Eu só não fui chamado para uma coisa, irmãos. Eu não fui chamado para te matar. É cada um de nós que precisamos decidir nos entregar. Amém? Jesus falou, não, ninguém tem domínio sobre a minha vida. Pilatos estava louco para soltar ele. Estava doido para soltar, irmãos. Ele falou, tu não tens poder nenhum sobre a minha vida. Eu a entrego. Eu a entrego. Então Jesus era um suicida? Não. As circunstâncias, o pecado
pregou cada um dos cravos. As circunstâncias vão te crucificar, meu amado e minha amada. Os lazeres, os passeios, as coisas boas vão te crucificar. O pecado, a sedução, a mentira, o engano, a inveja, vai te crucificar. Amém? É isso, irmãos. Então nós não somos suicidas. Nós rendemos a nossa vida ao nosso Senhor. É muito diferente. Então Jesus não pegou e cravou uma espada no seu peito. Aquele povo tinha sangue nos olhos. Aquele povo não queria dividir a glória com o seu Senhor e seu Mestre. Por isso que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Amém, irmãos? Então ele entregou a sua vida. Ele nasceu no dia exato. E no momento certo ele entrou em Jerusalém. Ele falou, nesse ano haverá uma geração perversa que vai me crucificar. Meu próprio povo. E é nesse ano que eu vou, porque eu quero me entregar. Por amor de muitos. Amém, irmãos? Estava escrito. O profeta Isaías falou que ele seria homem de muitas dores. Então, se estava escrito, ele tinha que ser homem de muitas dores. E daí está escrito, irmãos, que o reino dos céus, existe um caminho até ele. E o caminho até ele é o quê? Estreito. O caminho que leva à perdição é largo. É fácil. É espaçoso. E muitos entram por ele. Está escrito. Amém? O que foi escrito, irmãos, 2000 anos antes de Cristo nascer, sobre Abraão, não foi arrancado. 2000 anos antes. Aí Cristo morre e ressuscita. Passou 2000 anos. Nós temos o direito de arrancar? A perspectiva da palavra, irmãos, é Cristo. Sempre que tu for ler a palavra, coloca Cristo na história. E tu vais entender a história. Amém? Sempre foi sobre a cruz. Glória a Deus. Eu não estou mandando tu vender nada. Eu não estou mandando tu parar com nenhum dos teus projetos. Eu só estou dizendo que não deixe nada te dominar. Não deixe ninguém colocar na tua cabeça que Deus tem que dar. Não deixe ninguém dizer que Ele prometeu. É mentira, Ele não prometeu nada. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo começa. Romanos capítulo 1. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Para quem que foi pregado o Evangelho de Cristo? Me ajuda de novo. Para quem primeiro? Para quem? Não, para quem? Quem foi o primeiro homem que recebeu o Evangelho? Abraão. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para quê mesmo? Para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Teve um período de lei, teve um período de reis em Israel que dominavam e ganhavam, teve o período de Salomão, glória, riqueza, teve. Mas foi um período no meio do caminho. Sempre foi sobre a cruz. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Amém, irmãos? Irmãos, as outras coisas, essa roupa bonita que tu tá, o carro que tu tem, a bicicleta que tu tem, o que tu não tem. Isso é o amor do Pai. É presente, é só presente, é migalha. É migalha. Irmãos, eu saí totalmente do roteiro, eu posso ficar aqui citando para vocês. As parábolas de Jesus. Um certo homem falou, eu tenho tanta coisa que eu vou derrubar esse celeiro, vou fazer outro celeiro maior para guardar o que eu tenho. E Jesus falou, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens para dar em resgate dela? Irmãos, esse tipo de pergunta de Jesus é para que toda a boca se cale, não tem como pagar. As parábolas do reino, onde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. O reino dos céus é semelhante a um homem que busca pérola. Quem não busca uma pérola? Quem é que não passou a sua vida, ou talvez ainda passa a sua vida, perde a sua vida buscando uma pérola?
O ser humano é inconformado por natureza. Eis aqui um que vos fala. Nós somos inconformados por natureza, irmãos. Amém? Nós chegamos ao cúmulo de comprar uma coisa, depois de 3 meses já querer trocar essa coisa. Passamos 3 anos querendo a coisa, quando comprar uma coisa nós já queremos trocar a coisa. Porque aquela coisa já não é mais tão boa. Essa é a nossa natureza humana, irmãos. Essa tem que ir para a cruz. Quando Nicodemos vai até Jesus, ele queria ir para o reino dos céus, ele era um bom homem. Nicodemos era um bom homem. Nicodemos ajudou a comprar o sepulcro para Jesus, irmão, junto com José de Arimateia. Foi ele. Ele era um bom homem. Mas ele era covarde. Ele tinha medo dos seus amigos, ele tinha vergonha dos familiares, ele tinha um cargo em Jerusalém, mas ele era um bom homem. Ele não gritou, crucifica, crucifica, crucifica. Ele não gritou. Mas antes dessa cena da crucificação, ele foi conversar com Jesus, não foi? De noite. De noite nessa época era para dormir. Visitas eram de dia. Quem saía de noite é porque não queria ser visto. Ele queria Jesus, mas ele não queria ser visto com Jesus. O que mais tem é crente querendo estar com Jesus, mas não quer ser visto. Ou alguém que acha que Jesus participaria de carnaval gospel? Participaria? Claro que não. Então as pessoas querem estar com Jesus, mas não querem ser vistas com ele. Não querem ser a semelhança dele. Amém, irmãos? Amém? Falei uma vez, irmão, mas Jesus ia na casa dos pecadores. Ele ia. Era o lugar que ele mais ia. Me mostra na Bíblia uma casa de pecador que ele entrou e continuou rolando a festa. Me mostra na Bíblia, no Evangelho da Cruz. Me mostra uma casa que Jesus entrou e continuou rolando o som. A orgia, a bebida, o batuque, a macumba. Irmãos, quando Jesus entrava, tudo se calava. A pecadora, a única coisa que ela conseguia fazer era chorar. Chorar, chorar e chorar. E quando o pé dele estava muito molhado, ela pegava o cabelo e enxugava. Amém? Só quem abria a boca eram os hipócritas. A pecadora, quando Jesus entrou, ela se calou. E o hipócrita, no seu coração, dizia, se esse fosse um homem de Deus, ele sabia que ela era uma pecadora. No pensamento. Jesus falou, ei, eu sei que ela é uma pecadora. É por isso que ela está me honrando. Amém, irmãos? Ou a participar de festa. Carnaval. O que significa carnaval e os mais experientes? A festa da carne. Amém? Festa da carne gospel. E nós somos incoerentes. Eu sou incoerente de pregar a mensagem da cruz. Amém? Da minha boca nunca saiu, irmãos, a teoria da miséria. Da minha boca saiu a teoria da cruz. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Posso ter, posso não ter. Irmãos, Paulo escreve para Timóteo, dá instrução. Ele fala, foi chamado sendo escravo. Irmãos, tinha cristão na época que era escravo. Foi chamado escravo, permanece escravo. Tu é livre em Cristo. Mas enquanto estiver nesse mundo, vai ter homens que vão te escravizar. Seja um bom escravo. Não foge não, seja escravo. Isso é cruz. Aí Paulo diz, tem alguém aí que é senhor? E tem algum escravo seu que é cristão? Trata ele como irmão. Porque tu que é senhor, tu és livre em Cristo. Agora tu és também escravo de Cristo. Amém, irmãos? Continuava tendo servo e escravo. Vai continuar tendo cristão, empresário e varredor de rua. Amém, irmãos? Jesus sempre tratava com a maioria nesse sentido, de nos contentar.
E Tiago diz, tem alguém aí rico nesse presente século? Ele gasta poucos... Tiago escreve 5 capítulos, o irmão de Jesus. E ele gasta poucos versículos de 5 capítulos para dar instrução. Tem alguém rico? Sejam ricos também em boas obras. Auxilie os que nada têm. Não se baseie, não se confie nas riquezas dessa terra, porque elas são como a erva, elas vão murchar e morrer. Acumule riquezas nos céus. O Evangelho da Cruz, irmãos. Amém? Por mais que nós já sabemos dessas coisas, nós precisamos continuar sendo orientados e firmados nisto. Amém, irmãos? A fé é verdadeira, foi o que eu comentei ontem. Se tu perguntar para qualquer pessoa, e ela não vai mentir para ti, tens fé? Ela vai dizer, tem. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil nada, né? Vai para a Índia para tu ver. Eu ouvi o número, já esqueci, irmãos. É mais de, porque é milhões. É mais de 1 milhão de deuses. Mas é muito mais. Está na casa dos milhões. É muito zero. Amém? O povo da Índia, eles têm mais de 1 milhão de deuses. O povo para ter fé. Cada Deus que é apresentado para eles é gerado uma fé. Amém? Os muçulmanos, eles têm fé em Alá. Eles têm fé em Maomé. Quem é Alá para os muçulmanos? O Deus. O Deus que criou os céus e a terra, sabia? Só que o Deus que não tem uma aliança em Isaac. Eles creem que é o Deus que tem uma aliança com Ismael. Por isso que muçulmano e judeu se odeiam. Amém? Porque em Abraão seriam benditas todas as nações da... Era em Abraão, eles sabem dessa, eles vão até aqui, no que está escrito. Só que, irmãos, o que foi escrito de Gênesis até Deuteronômio, que é o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, diz que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. E Deus falou, Ismael, manda embora. Vou abençoar ele, vou cuidar dele, ele vai ser grandes nações. Ismael será grandes? Por isso, irmãos, que judeu só tem Israel, muçulmano tem várias nações. Porque estava escrito. Era o Evangelho sendo anunciado, irmãos. O Evangelho foi anunciado que seriam benditos em Abraão. A descendência continuou, mas os muçulmanos, eles pregam que não, que o filho legítimo era Ismael. Usufruem de uma parte da Bíblia, porque é ali que diz que existia Ismael, e daí o resto eles descartam. A gente não continua vendo isso, irmãos? Toda heresia nasce de quê mesmo? O que é heresia? Falso ensinamento. Toda heresia nasce da necessidade de alegrar o coração do homem. Toda heresia nasce da necessidade de alegrar o coração do homem. Da onde nasceu a heresia do carnaval gospel? Alegrar o coração do homem. Porque é chato, o cara que gostava de carnaval, agora vira crente e não pode mais pular carnaval. Então dá-se um jeito, não. Vamos adaptar o negócio, agora vamos fazer gospel. A festa junina, gospel. A Páscoa, gospel. O Natal, gospel. Amém, irmãos? Todas as festas pagãs. Glória a Deus. Está entendendo? Amém. Vocês são espertos. Nós não somos das obras da lei. Nós somos das obras da graça. Abre comigo em Hebreus, capítulo 11. Quem achou que a adoração... Eu ia perguntar antes, eu esqueci, porque passou tão rápido que eu esqueci. Quem achou que a adoração voou hoje? Amém. Não pode mentir. Amém. Deus só no teu coração. Eu falei, Dudu, não falta uma música? Ele falou, não. Eu falei, não falta uma música? Ele falou, não. Amém? Glória a Deus, irmãos. É por isso que a gente vai precisar da eternidade. Cada vez eu vou aprendendo mais da eternidade, irmãos. Que vai ser tão bom, que vai passar muito rápido.
Mas na verdade não vai passar nunca, porque vai ser eterno. É por isso que Deus criou a eternidade, irmãos, porque o negócio vai ser tão intenso. Vai ter tanto relacionamento. A gente vai cantar, a gente vai fazer tanta coisa, a gente vai ouvir, vai sentar, não sei. O que eu sei é que o Espírito vai estar plenamente agindo. Assim como Ele é, nós o conheceremos. Amém. Deuteronômio diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas aos filhos dos homens e aos seus descendentes para sempre. Irmãos, nós só experimentamos as coisas que o Senhor revela, mas tem coisa escondida que pertence ao Senhor. E que um dia Ele vai repartir, irmãos, Ele vai abrir a caixa preta. Irmãos, um dia o Senhor vai abrir tudo. Nós vamos ter eternidade para conhecer tudo. Aquele que quer vir após mim, o Senhor falou, negue-se a si mesmo. Irmãos, aprenda nessa noite. Tomar a cruz não é para carregar, é para ser crucificado. Amém? Jesus carregou a dele? Carregou. Amém? Estás carregando a tua? Legal. Mas vai chegar a hora que tu vai ter que ser crucificado. Alguns talvez já foram crucificados. Outros talvez não. Como saber? Como é que eu vou saber se eu estou carregando ou já fui crucificado? A Bíblia diz que Jesus, quando carregava a sua cruz, irmãos, ele precisou de alguém para ser o quê? Se tu ainda precisa de alguém para estar te ajudando, é porque tu estás carregando a tua cruz. Logo, logo tu vai ser crucificado. Cuidado. Amém? Irmãos, o Pai enviou um homem chamado Simão, se eu não me engano. Como tinha Simão naquela época? Hoje tem um monte de Ricardo. Amém? Alguns nomes eram mais assim, raros, mas alguns eram muito comuns. Simão era o Ricardo da época. Maria, irmãos, Maria é a Maria de hoje. Continua tendo um monte de Maria. Então, Deus, o Pai, irmãos, Jesus estava carregando a cruz para ser crucificado. Jesus era 100% homem. E sim, 100% divino, porque ele experimentou a plenitude do Espírito agindo nele. Mas ele era 100% homem. Amém, irmãos? Deus envia o homem para ajudar ele. Porque enquanto nós ainda estamos carregando a nossa cruz, nós ainda estamos em fraqueza, ainda estamos em provações. Agora, depois que Jesus foi para a cruz, irmãos, ele não precisou mais de ajuda. Glória a Deus. Na cruz ele sentiu toda a angústia. Como é que eu vou saber se eu estou na cruz? Se volta e meia tu diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Quem tu és? Tu tens alguém que está te ajudando? Ou volta e meia tu se sente sozinho? Tu diz, Deus meu, por que tu me abandonaste? Que saudade da casa do José e da Maria. Que saudade. Ainda que eles eram rebeldes de pregar nas sinagogas. Amém, irmãos? A cruz tem que gerar esse sentimento de abandono. Tem que doer. Deus meu, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. É disso que Jesus falou para Nicodemos, irmãos. Acharam que eu tinha esquecido o Nicodemos que eu citei antes, né? Eu esqueci. Mas eu lembrei dele. João capítulo 3. Senhor, quero ir para o reino dos céus. Jesus falou, então vai. Na casa do meu pai. Não foi aqui, ele falou em João 14. Não deixa eu esquecer de voltar para o Nicodemos. Em João 14, ele falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não tinha dito, eu não tinha escrito. Está escrito, ficou escrito. João 14, leia em casa. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas, ele falou. Eu vou para lá preparar uma para cada um de vocês. Pode vir quantos vier, vai ter um lugar para cada um.
Então Jesus falou para Nicodemos, vai para o reino dos céus. Só que tu precisa nascer de novo. Amém, irmãos? Ele fala, como que eu vou nascer de novo se eu sou velho? Como que eu vou ter o meu corpo transformado? Irmãos, nascer de novo não é ter o corpo transformado. É ter o teu corpo morto, a tua alma dominada e o teu espírito vivificado. É cruz. Jesus foi para a cruz, irmãos. O seu corpo estava sendo morto. A sua alma começou a ficar angustiada. Deus meu, por que me desamparaste? A alma dele ficou angustiada. E com certeza ele falou, cala-te, ó alma. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém, irmãos? Isso é nascer de novo. Isso é uma nova criatura. Ele fala que é semelhante ao vento. A gente ouve, a gente sabe que ele vem, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele fala para Nicodemos. Amém? Tu sabe que tu é de quem tu és. Mas ele vai te levar para onde ele quiser, com a velocidade que ele quiser, com a intensidade que ele quiser, com o propósito que ele tiver. Assim é aquele que é nascido do Espírito, é igual ao vento. Amém, irmãos? O vento não tem domínio sobre si próprio. O vento tem domínio sobre si próprio? Os discípulos olharam e falaram assim, quem é este? Irmãos, eu espero que tu se alegre com essas coisas. Que queime no teu coração. Os discípulos estavam achando que ia morrer. E Jesus falou, cala-te, ó vento. Irmãos, quem mandou o vento para aquele lugar, para botar medo naqueles homens? Quem? Quem falou, vento, sai daqui e vai para lá. Dá umas açoitadas no barco daqueles meus filhos. Foi Deus. Aí Jesus aparece e diz, cala-te, ó vento. Eles dizem, quem é esse que até os ventos obedece? Irmãos, aquele que é nascido de novo é semelhante ao vento. Obedece àquele que é o Criador. Amém, irmãos? Então nós não obedecemos para nascer de novo, nós obedecemos porque nós nascemos de novo. Está disposto a ir para a cruz, irmãos? A cruz é o lugar que tu vai matar a tua carne. Vai controlar a tua alma, tuas emoções, os teus sentimentos. E o teu espírito vai ser vivificado. Tu vai dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram no quê? Aleluia. Diga, irmãos, Deus seja louvado. Todos esses morreram no quê? Eles não morreram no dia da morte, eles morreram na fé. A fé matou eles. Só eu entendo isso? Todos eles morreram na fé. Irmãos, a fé é para te matar. Todos morreram na fé, sem terem recebido as? Porque as promessas não são para essa terra. Irmão, se tu lê Hebreus fala de Noé, fala do Abraão, fala do Isaac, do Jacó, fala do José, fala do Daniel, fala do José que foi o governador de toda a terra. Só que a Bíblia diz que ele morreu na fé, sem receber promessa alguma. Mentiram para ti. Talvez alguém mentiu para ti, que as promessas de Deus ainda estão por vir. Porque ele diz que é nessa vida. Amém? A promessa é que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Porque se ele é justo, ele anda com o justo. O justo não anda com o justo? Então, se o justo for justo e andar com o justo, ele não vai mendigar pão, irmãos. Porque se ele anda com o justo vai socorrer. O justo não anda na roda dos escarnecedores. Ele medita na lei do Senhor, Salmo 1. E nela ele medita dia e noite. Pensa e lembra de algum justo que tu conhece, ou se tu já foi. Eles mendigam pão.
Amém? Estão atrás de migalha, de miséria. Amém, irmãos? Nós não precisamos, nós temos aquele que nos guarda, que nos sustenta. Agora esses homens, irmãos, Davi, Davi, o maior guerreiro, Salomão, ninguém se vestiu igual a Salomão. Só os lírios do campo. Está vendo, irmãos? Jesus falou, olha, ninguém, toda a sua passagem por essa terra, se vestiu tão belamente como Salomão. Só os lírios do campo. Não tem voz mais valor do que os lírios do campo? A gente está vendo, Deus vai me vestir igual a Salomão. Leia o contexto desse texto. Jesus falou, Deus vai cuidar de vocês. É o contexto de Mateus 6:33 que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, vai para a cruz. As demais coisas o Pai vai cuidar. As demais coisas Ele vai acrescentar. Amém? Todos esses homens, irmãos, morreram, está escrito aqui, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma novo céu e nova terra. E se na verdade não declararem isso, se na verdade se lembrarem daquela de onde o quê? Haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Cuidado. O que te faz voltar para o Egito é ter saudade do Egito. Amém, irmãos? Sabe aquela saudade muito angustiante? Todo mundo que sabe o que é Egito, né? Egito é a figura de um sistema mundano. O Egito é a figura da vida. Quem é que conhece meu testemunho? Meu testemunho, como eu era. Então, aquele era o meu Egito. Eu fui tirado do Egito e fui levado para a terra prometida, sim? Não. Eu fui tirado do Egito e colocado no deserto. Depois do deserto eu vou para a terra prometida. Eu estou no deserto, o evangelho da cruz. Jesus, os nossos pais comeram maná, o pão que desceu do céu. Jesus falou, não, o pai de vocês não comeu, ele comeu maná. Maná significa algo desconhecido, que ninguém conhecia. O verdadeiro pão do céu sou eu. Aquele que se alimentar de mim. Irmãos, em que lugar que eles comeram maná? No deserto. É no deserto que nós temos que se alimentar de Cristo, irmãos. Quando nós entrarmos na terra prometida, novo céu e nova terra, nós não vamos mais se alimentar dele, irmãos. Nós vamos ser um com ele. Assim como eu sou um com o Pai, vocês serão um com o Filho. Amém, irmãos? Continua firme no deserto. Continua firme, irmãos, no deserto. Irmãos, lá no deserto eles não iam para o shopping comprar sapato, mas não andavam descalço. É essa a mensagem que eu quero dizer para ti. Tem alguém que cuida de ti, por isso que a gente canta, eu cuido de ti, sossega. Sossega. Amém? Sossega o ponto de angústia sair do teu coração. Sossega. Irmãos, quantas noites de sono eu perdia. Tu vai deitar, daqui a pouco tu lembra. Tinha esquecido o dia inteiro, daí tu deita, tu lembra que tem um negócio para pagar no outro dia. Tu não dorme a noite inteira. E no outro dia tu tem dinheiro para pagar. Não tem. Mas às vezes quando a gente sossega, irmãos, também não tem. Às vezes aí tu sossega, aí tu acorda de manhã. Ainda não tem dinheiro. Porque dinheiro não cai do céu, irmão. Sabe quem cai do céu? Prudência. Prudência cai do céu. Domínio próprio cai do céu. Temperança cai do céu. Deixar de ser avarento cai do céu. Porque Paulo diz, olha, se vocês sois filhos de Deus, sejam guiados pelo Espírito de Deus. E o fruto do Espírito é esse. Cai do céu. Amém, irmãos? Nós temos que confiar no Senhor. Falei uma vez, se tu está meio enroscado, diz assim, a tua oração tem que ser a seguinte, Senhor,
Entrei sozinho, só consigo sair se tu me ajudar. E eu prometo que eu vou tentar não entrar de novo, Senhor. Me ajuda pela tua graça, pela tua misericórdia. Ah, irmãos, eu duvido qual é o pai que não dá um jeitinho. Está aqui o meu pai, falar dele. Ele não gosta muito que eu apresente, ele é tímido. Não, você já sabe que ele é meu pai. Ele está ali escondido. Irmãos, quantos jeitinhos ele já deu para me ajudar, ganhando 10 vezes menos que eu. Quanto jeitinho, continua dando jeitinho até hoje, irmãos. Quanto jeitinho tu já deu para ajudar teus filhos? Eles tendo, às vezes, eles deveriam estar te ajudando. Mas o apóstolo Paulo disse que não é os filhos que entesouram para os pais, é os pais que têm que tesourar para os filhos. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele funda uma igreja e ele vê aquilo como filhos. E ele diz, olha, não peguei nada de vocês e não quero. Sabe por que eu não quero? Ele falou, porque os pais têm que tesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Esse é o evangelho da cruz. Mas esse evangelho está sendo pregado ao contrário. Os filhos têm que tesourar para os pais. De novo. Para nós entender do que Deus nos livrou, irmãos. Amém? Não é isso que a gente vê no evangelho da terra? Agora é o momento dos filhos virem tesourar para o pai. É o contrário, irmãos. É o pai que tesoura para os filhos. Amém? Seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra como é no... Jesus falou, quando vocês forem orar, ore assim. Ora dessa forma, dessa maneira, desse modelo. Está aqui os princípios. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Não tem outro. Não tem outro nome a quem recorrer. Venha a nós o teu reino, Senhor. Mata nós. Seja feita a tua vontade. Mata de novo. Aqui na terra como é no céu. Irmãos, a tua vontade aqui na terra como é no... Manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmãos. Amém? Teve um anjo chamado Lúcifer que perdeu o juízo. Falou, eu não vou mais obedecer esse cara aí não. Eu vou botar meu trono em cima do trono. Irmãos, ele tinha algo grande, mas não estava bom. Amém? Essa insatisfação do homem, irmãos, ela tem uma origem. E ela não vem de Deus. Ela vem do maligno. Satanás falou, vou colocar meu trono acima do trono de Deus. Tu sabe a história, irmãos. Está lá em Ezequiel. A vez que já não teve mais lugar para ele, não. Ele foi lançado fora. Amém, irmãos? Assim será também na terra. A vontade do Pai ela é soberana no céu e ela é na terra. Honrarei aqueles que me honrarem. Envelhecerei, essa palavra. Humilharei aqueles que não me honrarem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está disposto a morrer na fé? A fé serve para nos matar. Cuidado. Sabe os irmãos que tu não vê mais aqui? Que eu creio pela fé que nós vamos rever alguns deles ainda. E quando eu falo aqui, irmãos, não é no dia do culto. Porque os que não vêm no culto, tu já não consegue mais nem falar nem por telefone. Aqui que eu digo é a comunhão. Estão no Egito. Por quê? Porque começou a sentir saudade do Egito. Aí começa a andar com o egípcio. Começa a comer comida egípcia. Começa a comer bebida, tomar bebida egípcia. Roupa egípcia. As conversas são em egípcio. As músicas são do Egito. Aí quando ele vê, ele já não se acha mais um hebreu. Ele já não se acha mais um crente. Aí ele já não consegue mais estar junto. Mas começou sentindo saudade de algumas coisinhas. E essas coisinhas te envolvem. Amém, irmãos? E tu vive a tua vida. Aí um dia vai ser te dito, louco, o que tens para dar em resgate dela? Amém? O que tu tens? Ah, eu tenho um celeiro cheio. Eu sei cantar. Eu sei compor. Eu sei fazer um monte de coisa. Não, tu tens a cruz. Levarei a minha cruz até por uma coroa. Como os louvores, esse louvor deve ter quase 100 anos, irmãos. Como eles eram inspirados pela palavra. Sabe como esses homens eram inspirados? Eles liam a Bíblia. Esses louvores que nós temos aí gostado,
Pare e escuta eles. Passagens bíblicas. Os que nós temos rejeitado, não tem base bíblica, heresia. Glória a Deus. Lucas capítulo 24. Lucas 24, 25. E Jesus disse, ó nécios e tardos de... Irmãos, o evangelho se entende no coração. Ó nécios e tardos de coração, para crer, acreditar em tudo que os profetas... Portanto, não convinha, não era necessário, não estava escrito que o Cristo, o Cordeiro de Deus, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E Jesus, irmãos, Jesus ressuscitado, aqui ele tinha morrido, aqui ele já tinha sido crucificado, então ele continua falando depois que ele foi para a cruz. Eu sei que é loucura, só não é para os que creem. Para os que creem é salvação. Amém? Jesus ressuscita. 2 dos seus discípulos, irmãos, que estavam em Jerusalém. 2 dos seus discípulos, só fala o nome de um, é Cleópatra. Cleopas. Um deles era Cleopas. O outro devia ser com o nome ainda mais feio, que esse a Bíblia nem relatou. 2 dos seus discípulos, irmãos. Acabou a crucificação. Ficaram lá mais uns dias, comemoraram ainda a Páscoa, domingo à tarde estavam indo embora. Falaram, não vamos ficar aqui em Jerusalém. Mataram o nosso mestre. Vou seguir um Cristo, vou seguir um mestre que foi para a cruz. Sabe, quantas pessoas ficam tristes, né? Eu não, para a cruz, que cruz? Eu vou para outro lugar. Saíram de Jerusalém. Domingo à tarde eles falaram, vão embora. Foram tristes. Às vezes que eles foram para uma aldeia chamada Emaús. E no caminho da aldeia, irmãos, um homem chegou do lado deles e começou a puxar assunto com eles. Por isso que eu creio que alguns irmãos que estão indo para Emaús vão voltar para Jerusalém. Porque o Jesus ele não abandona os seus, irmãos. Se é seu, vai voltar. Eles estavam tristes, a cruz, o coração deles ainda não queria cruz. O coração deles queria glória, queria coroa, queria revolta contra os romanos, eles não queriam cruz. E Jesus chega e diz, ei, nécios, sem entendimentos, loucos e tardos, duros de coração. Não é necessário, vocês não conhecem as Escrituras? Está escrito. E Jesus, com toda a paciência e longanimidade, começa a pregar o Evangelho, irmãos. Às vezes que ele começa em Moisés e vai. Ele começa onde mesmo? Moisés começa onde? Existe livro de Moisés, só para tu entender. Não vai dizer, mas o Evangelho foi pregado para Abraão e Moisés é depois, é? Moisés escreveu, no princípio fez Deus os céus e a terra. Amém, irmãos? Moisés escreveu Gênesis capítulo 1, até Deuteronômio. Então Jesus começa em Gênesis 1, dizendo, era cruz, não fiquem tristes, era cruz. Amém? E Jesus usa da sua estratégia, ele fez de conta que ele ia, mas não ia. Amém, irmãos? Sabe porque às vezes parece que vai, mas não vai? Para ver se tu convida ele para te ajudar. Às vezes ele faz que vai, mas na verdade ele quer ficar. Mas ele quer que tu convide ele para ficar. Às vezes que quando chegou na aldeia, ele fez de conta que ia passar. Aí de alguma maneira ele conseguiu mexer com o brio deles. Ele expôs a Escritura. Amém? Por isso que eu não tenho medo de pregar a verdade, porque eu sei que pregando a verdade, irmão, vai mexer com alguém. Vai mexer. Vai queimar. Vai queimar dentro. Vai arder. Ele fez de conta que ia passar, e eles falaram, não vai não, já está tarde, fica conosco. Ele falou, estou me convidando para ficar? É um convite? Eles falaram, é um convite, fica conosco, já está tarde. Ele falou, eu vou ficar.
Eu tinha aqui, mas depois eu vou. Eu tenho a eternidade agora. Amém, irmãos? Isso não é história de ficção, irmãos. Isso é realidade. A Bíblia é realidade. A Bíblia é um livro de realidade. Não trate ela no passado e não trate ela no futuro, irmãos. Ela é a realidade. É de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não faça como Maria. Ai, Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Marta, não foi a Maria, foi a Marta. Marta falou, Jesus, se estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Marta, ele vai viver. Eu sei, Senhor, lá no futuro. Jogou Jesus para o futuro de novo. Ele falou, Marta, se tu creres hoje, tu verás a glória de Deus. Ele falou, Marta, volta, eu sou uma realidade. Eu sou Deus com vocês, Emanuel. Amém, irmãos? Aqueles dois discípulos falaram, fica conosco. Jesus ficou, irmãos, e daí serviram uma comida para ele. Ele era o convidado da casa, irmãos. A vez que ele tomou o pão e partiu. Amém? Eram discípulos de Jesus, mas eram pecadores. Quem tomou o pão e partiu foi ele. Quem fez a oração foi ele. Quem influencia é ele. Amém, irmãos? Quem influencia é quem está na cruz. Quem foi para a cruz é que consegue influenciar alguém. E ele partiu o pão, e quando eles abriram os olhos, o que aconteceu? Mágica. Ele sumiu. Olharam um para o outro, irmãos. Isso que é bom, anda junto com crente. Aprenda a gostar de estar perto de crente. Porque talvez se estivesse sozinho, ele ia dizer, será que eu sonhei? Será que foi um sonho? Mas a vez que eles olharam um para o outro e falaram, não ardia por acaso também no teu coração, quando ele falava das escrituras já lá no caminho? Está aqui, leia em casa. Por acaso não ardia em nossos corações, quando pelo caminho ele expunha as escrituras? Irmãos, onde é que eles estavam mesmo? Eles tinham chegado em Emaús. Jesus abençoou e falou, pode comer que está abençoado. Eles não comeram. A vez que eles pegaram, irmãos, e voltaram para Jerusalém. Amém. É a cruz que nos mantém, irmãos, em Jerusalém. Jerusalém é a figura da igreja, é a figura de Cristo, é a figura do corpo. É a figura da arca, a arca de Noé, o Evangelho. Quem foi que se salvou do dilúvio? Os crentes. Deus falou uma vez com Noé, irmãos, ele trabalhou 100 anos. Uma vez Deus falou com ele. Deus falou, Noé, constrói uma arca. Ele construiu 100 anos. A Bíblia diz que só os crentes se salvaram do dilúvio, 8 pessoas. Os outros não acreditaram que ia chover, ele acreditou. Eles vão, e quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram os 11, mais as mulheres, os que estavam em Jerusalém, e eles falam, tem uma notícia. Eles falaram, nós já sabemos, ele apareceu aqui também. Nós vimos o nosso mestre, né? Nós também vimos, ele apareceu para o Pedro. Nós não vimos, mas o Pedro viu e contou, então nós vimos também. Porque nós acreditamos na palavra do Pedro. E a Bíblia diz que nesse momento, irmãos, as portas estavam trancadas. E ele apareceu no meio e falou, a paz esteja convosco. Aleluia. E todos contemplaram ele vivo. Amém. Ele falou, olha, versículo 45. Então Jesus abriu o entendimento deles. No capítulo 43, ele começa em Moisés e prega de novo. Prega para os 2, prega para os 11, prega para todos que estavam lá. Trancado, não podia nem fugir. Então se abriu o entendimento. Não ficaram doidão. Para que eles compreendessem o quê? As escrituras. Para que eles compreendessem o quê? A cruz. Por que o Cleópatra, seu amigo, foi embora de Jerusalém? Por causa da cruz. Por que os 11 estavam trancados, escondidos? Pode que, irmãos? Por causa da cruz, estavam com medo. Por que Pedro falou 3 vezes? Não conheço. Não, nunca falei com ele. A Bíblia diz que ele praguejou. Eu não sei quais eram as pragas que eles falavam. Tu sabe, né? As nossas aqui. De que nós iríamos xingar. Pedro praguejou, por quê? Por medo da cruz.
Aí Jesus vem e prega a cruz de novo. Começa lá em Moisés, prega tudo de novo. Aí abriu o entendimento deles. E disse, Jesus falou, assim está o quê? Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, nessa obra, em seu nome, o Cristo, a cruz, se pregue arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O Senhor abriu o entendimento deles e falou, vão, preguem arrependimento e resgate do pecado. Era isso que eles pregavam, irmãos. Foi essa pregação que se perdeu no caminho. E o Senhor guardou alguns remanescentes para os últimos dias que nós vivemos. Amém, irmãos? É o Evangelho da cruz. É a cruz que te aguarda. Glória a Deus. Aguenta firme. Precisa de uma ajuda para carregar, pede. Apesar que Jesus não precisou pedir, irmãos. Só precisa aceitar, na verdade, porque é o Pai que envia o socorro. Deixa de ser duro. Deixa de ser incrédulo, deixa de ser orgulhoso. Se chegar um crente perto de ti querendo te ajudar, aceita, irmãos. Eu não estou falando de esmola, estou falando de amor. Estou falando de compreensão. Tem alguns aqui que já foram para a cruz. Identifique os que já foram para a cruz e deixe ser ajudado. Glória a Deus.